Eu agradecer de todo o coração o privilégio que o Ari, companheiro de aproximadamente 30 anos de caminhada espiritual, me proporciona de estar aqui e me sentindo parte de um movimento que está se espalhando pelo Brasil. O processo é irreversível. Está surgindo uma geração de cristãos no nosso país que está incluindo a defesa dos direitos humanos, a luta pela justiça social como elementos que devem estar presentes em toda e qualquer definição de verdadeira espiritualidade. É algo impressionante. Tenho sido chamado para pregar, e muitos dos que se encontram aqui estão vivendo essa mesma experiência, nos mais diferentes cantos do país, para falar sobre justiça social. Ano passado me impressionou a quantidade de irmãos nas ruas, nas manifestações de junho. Encontrei um agora e falei, inalamos muito gás lacrimogêneo juntos aqui no Rio. Estive esse domingo agora pregando na Igreja Batista da Lagoinha, que me convidou para falar sobre justiça social. Na semana passada, o seminário FAECAD da Assembleia de Deus me chamou para falar, era um auditório como esse, lotado de estudantes de teologia, sobre justiça social, e com dificuldade eu saí daquele local devido à comoção que tomou os que estavam ali presentes. Porque está na Bíblia. Porque a Bíblia fala 100 vezes mais sobre justiça social do que sobre sexo. E quando você abre a Bíblia e mostra a enxurrada de passagens, os verdadeiros crentes abraçam e dizem, se está nas Sagradas Escrituras, trata-se então de virtude que deve ser incorporada na minha vida. Fico feliz de chegar aqui e ver tanta gente boa. Mas gente, e tem pessoas espalhando isso pelo Brasil, dizendo que a igreja faliu, que Deus não tem uma igreja no Brasil. Só que quando eu chego aqui, é tanta gente preciosa, tanta gente fazendo trabalho relevante no nosso país, que sou levado a dizer sem medo de estar errado. Temos muitos problemas, muito pecado a abandonar, muita lágrima a derramar, mas o Espírito Santo formou um povo para o nosso Deus nesse país, e há pessoas aqui no nosso meio que fazem parte desse povo, separado pela graça soberana de Deus para revelar as virtudes do nosso Deus para essa presente geração. Eu gostaria de apresentar uma pessoa, não tinha assim me preparado para isso, mas ela se ofereceu para estar conosco aqui, para me acompanhar, para ouvir a mensagem, e está absorvendo cada gota da palavra de Deus, depois de ter passado 4 anos no presídio de Bangu. Eu gostaria de chamar aqui à frente o João. Cadê o João? João, querido, só tem um erro, é vascaíno. Aliás, eu quero agradecer aqui o pessoal. Mas o João está fazendo um trabalho maravilhoso. Eu o conheci na Polinter de Neves. Nós entramos com um termômetro na cela onde ele se encontrava. E o termômetro marcou 56,7 graus Celsius. Dentro do sistema prisional, conheceu a Jesus. E nós nos tornamos amigos. Passou 4 anos em Bangu. Foi moído dentro do sistema. E hoje é o nosso segundo funcionário de carteira assinada, trabalhando full time para o Rio de Paz. E nesses últimos meses, ele conseguiu fazer a ponte dos egressos do sistema prisional para dentro da nossa sede no Jacarezinho. Em números redondos, cerca de 150 egressos já fizeram o nosso curso de qualificação profissional para construção civil, e desses aproximadamente 130 e já estão no mercado de trabalho, já estão com carteira assinada. E outra coisa maravilhosa, rapazes das mais diferentes facções criminosas do Rio de Janeiro, encontrando essa porta de saída, que é qualificação profissional, trabalho, a fim de que o homem seja senhor da sua própria história. E tudo isso dando-nos oportunidades maravilhosas para falar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Então, João, é uma forma de honrá-lo e de dizer eu te amo. Muito obrigado, muito precioso.
Obrigado, querido. Então vamos lá, estou aqui com o termômetro apontando para mim e eu tenho aquela dificuldade de não ser prolixo na pregação. Dificilmente eu me lembro do que o meu pai espiritual, o reverendo Antônio Elias, me aconselhava. Ele dizia para mim o seguinte, eu ali novinho, começando no ministério, ele falava, meu filho, morreu com 97 anos, é melhor o povo dizer, foi bom, pena que foi pouco, a dizer foi bom, pena que foi muito. Fala pouco, meu filho, sabe? Não pregue demais. Então vamos lá então para Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15, verso 1. Fazer o seguinte, juntamente com vocês eu vou tentar entender o texto. E depois nós vamos sair em busca da aplicação prática, das verdades que vamos extrair dessa passagem maravilhosa. Nós estamos aqui na sexta-feira de manhã, por volta de 6 horas, aquele exato dia em que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi morto. Diz assim a Bíblia, logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. O que nós estamos vendo aqui é tudo surreal. O Filho de Deus amarrado, aquele que sustenta o universo pelo poder da sua palavra, quer dizer, se deixando amarrar pelo homem para libertá-lo. É a onipotência em absoluto controle. Só que quem amarrou o Senhor Jesus para entregá-lo ao poder civil foi a religião. Pessoas iguais a você e a mim. Os sacerdotes, os anciãos e os escribas amarraram o Senhor Jesus e o levaram a Pilatos, porque a intenção deles era matar o Senhor Jesus, o que eles não podiam fazer. Por isso procuraram Pilatos a fim de apresentar a ele acusações de natureza política, no propósito de dar cabo da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verso 2, Pilatos o interrogou, és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, tu dizes. Uma pergunta, segundo William Hendrickson, provavelmente jocosa, porque Pilatos estava diante de um baita de um problema epistemológico. Como ver filiação divina? Como ver glória? Como você reconhecer que está diante do verbo que se fez carne, do amado do Pai, quando você se depara com uma pessoa cheia de hematomas no rosto, que ele havia acabado de levar uma surra, moído, provavelmente descabelado, humilhado, e Pilatos olha para ele e diz, quer dizer que você é o rei dos judeus? E eu amo essa independência do Senhor Jesus com relação a Pilatos. É isso que você está falando. Quer dizer, Jesus não se comportou como muitos pastores se comportam quando estão diante de autoridade pública. Parece que se estão diante do anjo do Senhor. Deixam de se comportar como homens. Se esquecem que estão diante de alguém que, por exemplo, faz exame de próstata, cujo avião pode cair. Um fantasma. Esses dias eu estava pregando em Anápolis e apareceu o governador Marconi Perillo. E me pediram para orar por ele. Bom, eu orei por ele. Pai Santo, que tu dê graças a esse homem, para que ele governe o estado de Goiás como quem sabe que um dia terá que prestar contas ao justo juiz do universo. Não tem saída. Nós não podemos prestar culto a Pilatos. Só tem um que faz o nosso joelho se curvar. Só tem um cuja beleza nos encanta, nos fascina e nos faz cair prostrados, sabe?
quer dizer, aquele que nos criou, que é santo, 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 e que no tempo e no espaço se revelou a você e a mim, através da vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Então eu vou dizer para Pilatos, não venha pedir de mim o que eu não posso te dar. Culto, só a Cristo. Verso 2. Pilatos o interrogou: és tu, rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, todas as acusações de natureza política. Aqui eles já não estavam mais dizendo que ele havia dito ser o Filho de Deus, o Salvador de Israel. E aqui a acusação era de outra natureza. Eles não estavam dizendo que ele havia acabado de falar: quem me vê a mim vê o Pai. Não. Eles estão aqui acusando o Senhor Jesus de estar envolvido numa trama revolucionária, que tinha como objetivo remover o jugo do Império Romano de sobre os ombros de Israel. Uma acusação gravíssima. É mais ou menos que você pegar um garoto negro numa favela e acusá-lo de, apesar dele estar com a mesma quantidade de maconha que os garotos da Zona Sul usam, sabe, de ser um traficante de drogas. Então, os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: nada respondes, vê quantas acusações te fazem. A pergunta de Pilatos é absolutamente hipócrita sobre todos os aspectos, porque ela aparenta pressupor que se o Senhor Jesus tivesse feito uma boa defesa de si mesmo, ele passaria incólume pelo julgamento. Só que Jesus estava diante de um governante suficientemente covarde para não ficar do lado da verdade, por saber que aquilo lhe custaria muito, e as autoridades religiosas judaicas estavam completamente determinadas a matá-lo. Então o texto diz: nada respondes, vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Jesus ficou calado, porque não daria fruto. Não daria fruto nenhum. Pilatos era um covarde, e as autoridades religiosas judaicas haviam pactuado matar a Cristo, mas havia um motivo maior. Jesus, poucas horas antes, havia feito a seguinte oração no Getsêmani: Pai, tudo te é possível. Extraordinária essa oração. Ele afirma o amor de Deus e a soberania de Deus. Quer dizer, no inferno, no momento da mais alta prova, tu és bom e onipotente. Agora, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E ele ouviu a resposta: meu filho, tudo me é possível, menos perdoar os pecados do meu povo sem que você tome o cálice por ele. Então Jesus ficou calado, porque a essa altura ele sabia que era da vontade do Pai também que ele fosse crucificado. Ora, por ocasião da festa era costume saltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Era uma dramatização e que dava ensejo também para a correção de possíveis injustiças. Por que uma dramatização? Porque ao libertarem um preso, eles estavam reproduzindo o que havia acontecido com Israel, que também foi liberto de uma prisão no Egito. E aí o povo procura Pilatos pedindo para que um preso ganhasse liberdade naquela Páscoa. Então, como era de costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Então alguém que estava preso por ter praticado, em parte, a mesma espécie de crime, com exceção do homicídio, que o Senhor Jesus estava sendo acusado, Barrabás. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. Então, aquela ridícula brecha democrática
foi aproveitado por aquele povo de modo diferente que nós fazemos. E aqui com Constituição e tudo, nós não procuramos o governante, mas eles procuraram. E pediram para que um dos detentos fosse solto, que era uma forma de corrigir possíveis injustiças, porque nem todos os que estão no sistema prisional cometeram os crimes dos quais foram acusados. Eu aprendi isso não lendo a revista Veja, eu aprendi isso dentro do sistema prisional. Eu aprendi isso lá dentro. Lá dentro eu conheci a palavra bucha, que é alguém que assumiu a culpa. Essa é uma das possibilidades do crime cometido por um policial militar ou por um traficante, o bucha. Pois bem, vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. Quer dizer, um povo um pouquinho melhor do que nós. Porque um povo que estava lutando pela libertação de um preso. Interessante isso. Porque para nós, o que acontece? A polícia militar entra em Carandiru, mata todo mundo, nenhuma igreja de São Paulo vai para a rua. É um escândalo. Ninguém protestou. Nada diferente aqui do Rio. Quando nós pensamos no massacre da Candelária, naquela época eu não falei nada. Até hoje eu não entendo. Eu nem mencionei na minha pregação o que aconteceu naquele dia. Até hoje eu quero entender que Bíblia eu lia naquele período do meu ministério. E Pilatos lhes respondeu dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Por que essa pergunta? Porque Pilatos não queria matar o Senhor Jesus. Àquela altura ele já estava perturbado com uma informação que sua esposa havia passado. Não toque nesse homem porque eu tive um sonho horroroso com ele. Não toque nele. E outra coisa, mais chocante ainda. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pilatos não queria matar a Cristo e ao mesmo tempo não queria se comprometer politicamente. Não queria que chegasse a Roma a história de que ele deu liberdade para alguém que havia insultado o imperador. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Olha o verso 10 é coisa de todos nós aqui cairmos de joelhos. Posso usar o português da rua? É a safadeza da religião, sabe, vindo à tona. E sob os olhos da autoridade pública. Pois ele bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Vocês podem imaginar a cena? Os sacerdotes, gola clerical, os ministros batistas, presbiterianos, metodistas, os servos pentecostais, quer dizer, aquela malandragem pura da religião, diante de uma raposa que engolia todos eles juntos. E que quando viu a liderança religiosa judaica se aproximar, cutucou seus assessores e falou: olha lá, eles funcionam igualzinho a nós. Só que eles são safados o suficiente para usar o nome de Deus, o que nós não usamos fazer. Olha lá, eles estão querendo varrer da face da terra esse rapaz. Porque os escribas, os sacerdotes, os anciãos estavam experimentando um sentimento que está numa extensão maior ou menor presente na vida de todos nós, a inveja profissional. Nós adoecemos com o sucesso dos outros. Isso acontece entre médicos, entre artistas, entre jogadores de futebol e entre pastores. Por isso que nós não conseguimos nos unir para fazer nada no país. Nada. Inveja profissional. Nós não conseguimos imaginar fazendo papel de coadjuvantes de história alguma. Por inveja, eles procuraram Pilatos para que Pilatos fizesse por eles o que eles não podiam fazer. Então eu posso imaginar Pilatos se virando para os seus assessores e dizendo:
eles estão loucos de inveja, porque esse rapaz por onde passa, as multidões experimentam um completo fascínio, porque a originalidade, ele fala de uma maneira que eles não conseguem falar. Pois bem, verso 11: mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. Meu Deus do céu, tudo nessa passagem é surreal. Quem formou a opinião pública? Quem estimulou a multidão a optar pela injustiça? Quem formou uma cultura reacionária? Quem semeou as sementes da injustiça em Jerusalém? Homens iguais a vocês e a mim. Gente, vamos assim dizer, de natureza religiosa. Ou seja, usando o Facebook para falar asneira. Porque o dedo tecla do que o coração está cheio. Mas estes incitaram a multidão para que lhes soltasse de preferência a Barrabás. Mas Pilatos perguntou: que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Pilatos insiste pela soltura de Cristo. Mais uma vez ele propõe à multidão que opte pela soltura do Senhor Jesus. E olha o que o texto diz: eles, porém, clamavam: crucifica-o. E aqui, uma grande lição para todos nós. A mesma multidão que uma semana antes tirou roupa do corpo e jogou no chão para que o Senhor Jesus passasse montado num jumento, e que gritou: hosana ao que vem em nome do Senhor, a mesma multidão estava pedindo a crucificação de Cristo. Quer dizer, não há passagem bíblica que aponte cantar alto e forte como sinal por excelência de novo nascimento. Verso 14: mas Pilatos lhes disse: que mal fez ele? Porque Pilatos, apesar de ser raposa, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso você encontra fotos de Adolf Hitler brincando com crianças e cachorro. Você vê isso em documentários sobre a Segunda Guerra. Ninguém é tão mal quanto poderia ser. A imagem e semelhança de Deus que nós carregamos não permite. Mas Pilatos lhes disse: que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: crucifica-o. Então Pilatos, aqui a bomba atômica, Pilatos querendo contentar a multidão. Isso aqui era coisa de nós passarmos o mês inteiro estudando essa frase. A autoridade pública querendo contentar a multidão. Dana-se a injustiça. Eu quero me manter o meu cargo. É o poder servindo ao poder. Pilatos querendo contentar a multidão. Então qual era o problema de Pilatos? Faltava-lhe simetria de caráter. Havia um mínimo de senso de justiça dentro dele. Mas faltava a ele aquela virtude acerca da qual C.S. Lewis faz o seguinte comentário: a coragem é a virtude que mantém todas as demais de pé no momento da mais alta prova. Aí a bomba atômica. Olha só, isso é coisa da gente cair de joelhos e falar: Senhor, não permita que o meu caráter assuma essa forma. C.S. Lewis diz o seguinte: sem coragem, nós só somos castos, justos e honestos sob certas circunstâncias, até o ponto que a chapa fica quente. Quando a chapa fica quente, acabou o fervor missionário e o compromisso com a justiça social. Porque vocês sabem, essa história de servir a Jesus, de cumprir a missão, você sabe como começa, mas não sabe como termina.
Hoje eu tenho vontade de chegar para candidato do Ministério Sagrado, bater no ombro e falar: meu amigo, você não sabe a roubada em que está se metendo. Você permite ouvir minha história? Eu cheguei a um ponto do meu ministério que eu jamais pensei que um dia fosse viver. Pregar com medo. Pregar com a minha mão molhada de suor. Medir as palavras. Falar sem saber o que o meu interlocutor haveria de fazer com a minha mensagem. O Evangelho pode fazer isso com você. Aliás, é muito esquisito. Uma igreja que vive num país com tão graves injustiças sociais, tão escandalosas violações dos direitos humanos, com uma igreja que não está precisando de coragem para viver o cristianismo. Se você não está precisando de coragem para viver o cristianismo, você precisa parar para perguntar se de fato você está seguindo a Jesus Cristo. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, por ser um covarde, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar a Jesus, o entregou para ser crucificado. Então começa a segunda sessão de tortura do preso político. Na primeira, ele sofre nas mãos da religião. Os soldados da religião, a milícia da religião. Olha lá o verso 65 do capítulo 14. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, encapuzaram Jesus. E dar-lhe murros e a dizer-lhe: profetiza! E os guardas o tomaram a bufetadas. E agora vem a segunda sessão de tortura. E Pilatos mandou açoitar a Jesus e entregou para ser crucificado. Como é que era o açoite? Olha, aqui não é um pastor a lá Mel Gibson querendo tornar as coisas mais dramáticas. Eu vou falar sobre o que os livros de história ensinam. Um soldado à esquerda, um soldado à direita, uma vara, um cordão de couro, um fio de couro, em cuja ponta os soldados romanos botavam o osso de animal, o chumbo. Um batia da direita, o outro batia da esquerda. Os historiadores falam, nós não sabemos se esse foi o caso de Cristo, que muitas vezes essa sessão de açoite era algo tão dramático para a vítima que as veias mais profundas apareciam e que há casos registrados de aparecerem os órgãos da vítima. Gente, é quase uma maldade que eu estou fazendo hoje, que eu vim falar sobre a corrupção das instituições que regem esse planeta, quando, na verdade, a mensagem central desse texto é o amor de Jesus Cristo pela sua igreja. Que esse foi o preço que ele pagou para que você e eu ficássemos livres definitivamente de uma consciência acusadora. Verso 16. Jesus é entregue à PM. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Então os soldados, o exército, a polícia civil, a CORE, o BOPE, todo o destacamento com a vítima. Gente, sou filho de policial. Meu pai foi da Polícia Especial, da Polícia Civil, terminou sua carreira na Polícia Federal. Nem todos os policiais se comportam assim. Meu pai morreu e deixou um apartamento em Santa Rosa de 2 quartos para uma viúva e 3 filhos. Eu sempre estudei em escola pública, sempre andei de ônibus. O que nós estamos falando é da tentação de quem tem o distintivo e a pistola nas mãos. Em toda a história da humanidade, os filhos de Adão não conseguem lidar com esse poder. Não conseguem. Por isso tem que ser vigiados. Você deu um distintivo, você deu uma pistola, vigia, põe o olho nele, porque ele é filho de Adão. É muito poder para um mortal. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, onde Pilatos ficava quando estava em Jerusalém. E reuniram todo o destacamento, vestiram-no de púrpura, e aqui começa o deboche. A tortura psicológica, o ataque à autoestima. Vestiram-no de púrpura, quer dizer, colocaram uma roupa vermelha velha no Senhor Jesus. Quer dizer, a cor da realeza. E tecendo uma coroa de espinhos, o rei tem que ter uma coroa. Lhe a puseram na cabeça, certamente não puseram esta coroa na cabeça do Senhor Jesus,
com muita delicadeza, presumo. E o saudavam dizendo: salve rei dos judeus, o culto do deboche. Davam-lhe na cabeça com um caniço, o que aprofundava o martírio da presença da coroa em sua cabeça. Cuspiam nele. Quer dizer, aqui tem uma imagem linda. Vocês me perdoem aqui a livre interpretação do texto. Isso aqui é um batismo presbiteriano, por aspersão. Jesus não foi batizado apenas no Rio Jordão. Foi batizado também pelos soldados romanos. Cuspiram nele, por amor a você e a mim. Que Salvador amável! E o texto diz, e pondo-se de joelhos o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura. A Bíblia não fala nada sobre o que aconteceu naquele exato momento em que o Senhor Jesus ficou nu na frente dos soldados. Certamente a Bíblia não conta tudo que o Senhor Jesus passou naquela manhã, na companhia da guarda pretoriana. E o vestiram com suas próprias vestes, então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. Interessante, o verso 21 diz que o estado dele físico era tão deplorável que alguém precisou carregar sua cruz. E no verso 23 diz que ele se recusou a ser drogado. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele porém não tomou. Que era uma droga que era oferecida a pessoas em ocasiões como essa, a fim de aliviar a dor. Mas o Senhor Jesus quis manter a sua atividade intelectual intacta. Vamos lá. Esse texto nos apresenta a radiografia mais precisa que existe do sentido da palavra mundo no Novo Testamento. Essa passagem é uma das que mais nos ajudam a ter uma ideia do significado da verdadeira batalha espiritual. Mais longe. Peter Berger diz que nós precisamos construir uma realidade que ele chama de realidade socialmente construída. É um mundo que nós criamos para podermos viver em sociedade. E ele faz uma constatação perturbadora, que nós criamos um mundo para nós, dentro do qual não podemos viver. Essa passagem nos fala de instituições sem as quais a vida nesse planeta é inimaginável, mas que em toda a história da humanidade serviram para oprimir o homem. Primeiro, nós vemos aqui a religião. A religião botando na boca de Deus o que Deus nunca falou. Matando a razão de ser da fé. Primeiro você vê a religião. Depois você vê o sistema de justiça criminal. O condenado sem o direito de defesa, sem o devido processo legal. Outro dia eu tive que responder sobre questão de tráfico aí nas favelas do Rio de Janeiro, saiu na televisão e tal, a delegada me chamou e procurei um grande advogado da cidade. Ele me disse o seguinte: jamais vá para uma delegacia sem um advogado. E lá estava o Senhor Jesus, sozinho. E aqui nós vemos então o sistema condenando o justo, absolvendo o injusto, e totalmente cooptado pelo poder econômico, pelo poder político. Meu Deus, tudo nessa passagem é surreal. O embasbacamento das autoridades religiosas judaicas diante de Pilatos. Essa passagem revela como que funciona o poder político. Pilatos querendo contentar a multidão. Ela fala sobre o sistema prisional,
o que acontece lá dentro. É uma passagem que fala sobre abuso de poder, sobre violação dos direitos humanos, sobre Jesus preso em Bangu sem ter quem proteste contra a injustiça praticada contra a sua vida. Esse é o mundo que nós vivemos. O poder servindo ao poder, violação dos direitos humanos, a liderança religiosa trabalhando duro para que as pessoas percam o encanto pelo Criador. Gente, quais são as consequências deste mundo? Nós estamos aqui diante de princípios que regem a instituição religiosa, o poder político, o sistema de justiça criminal. O texto é atualíssimo. Nós estamos vendo aqui o que acontece em Guantánamo, o que acontece nas prisões do Brasil. Nós estamos vendo aqui o funcionamento da vida política no nosso país. É o poder servindo ao poder. O que eu quero tratar com vocês, agora não tem mais tempo, mas fica aí como uma espécie de esboço, para que em espírito de oração os irmãos aprofundem a reflexão. Bom, eu até abro um parênteses aqui para dizer o seguinte: eu tenho uma exposição bem mais livre, com bastante tempo para a expressão do pensamento, no site da Igreja Presbiteriana Betânia, lá em Niterói, que eu pude pregar com mais ou menos 1h30 de tempo para poder fazer a exposição do texto. Então aqui só vou apresentar o esboço da aplicação. Quais são as consequências deste mundo? No mundo em que, repito, não quero ser chato, mas é importante enfatizar, no mundo em que o poder serve o poder, no mundo de violação dos direitos humanos, no mundo de uma liderança religiosa ensandecida, em que o maior inimigo da fé chama-se religião. Gente, quais são as implicações disso para a vida da igreja? Número 1, você vai passar por crises de depressão. Você vai chorar sobre Jerusalém. E se você não chora sobre Jerusalém, é muito importante que você faça um autoexame a fim de saber se de fato você nasceu de novo. Porque quem recebeu um coração novo não pode ler a Folha de São Paulo, não pode ler o Globo, não pode assistir o noticiário da televisão sem exclamar: que mundo! Frequentemente eu me pego com essa frase: pai, que mundo! Não é possível que isso seja verdade. Não é possível. Então é você se preparar realmente para a angústia. E ficar na ponta dos pés, conforme diz Romanos 8, aguardando a redenção. Você vai olhar para esse mundo e vai pedir: Maranata, vem logo Jesus. É a velha pregação que o discurso, quem sabe, mais sofisticado da justiça social não pode nos impedir de proclamar. Maranata, vem logo Jesus. Foi a experiência do meu concunhado. Estava na casa do meu sogro. Ele é casado com a irmã mais nova da minha esposa, e chega a notícia em casa que o seu irmão havia acabado de morrer nos Estados Unidos num acidente de carro. Meu sogro teve a responsabilidade de passar a informação para ele. Me lembro até hoje, meu sogro indo na direção dele, eu à sua esquerda, eu à sua direita, ele sentado, meu sogro vindo na direção. O nome dele é Fabiano. Fabiano, tem uma notícia difícil para te contar. O seu irmão Rafael acabou de morrer em Atlanta. Eu nunca mais vou me esquecer da frase do Fabiano: volta logo, Jesus. Eu me lancei no pescoço dele, eu o agarrei: volta logo, Jesus. Porque quando ele se viu diante de um mundo no qual você tem que se separar das pessoas que você ama, ele pediu pela volta de Cristo. E eu quero lhes dizer que quem olha para esse planeta e não anseia pelo retorno de Cristo, provavelmente não nasceu de novo. Volta logo, Jesus. E graças a Deus, porque ele vai voltar.
Não tenho a mínima dúvida. Se não houvesse um versículo escatológico na Bíblia, eu acreditaria no chamado fim do mundo. Porque o fim do fim dos tempos, a parousia, é a resposta da santidade divina ao pecado humano. Não é possível que aquele que é santo, 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 tolere a iniquidade ad eterno. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E nós aguardamos. Maranata, estamos na ponta dos pés, aguardando aquele que não virá para cair numa manjedoura, mas virá montado num cavalo branco para vencer. E todo o joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Bom, que consequências de viver nesse mundo de Pilatos, de sacerdotes, escribas e fariseus tarados? Bom, a igreja vai buscar o batismo com o Espírito Santo. Não pense que técnica de crescimento explosivo da igreja dá conta desse mundo que nós acabamos de ver. O fogo pentecostal tem que cair sobre a igreja, porque sem o fogo pentecostal, a igreja murcha. Não pense que você vai encarar esse mundo sem o poder do Espírito Santo. Não adianta. E espero que nós não nos tornemos tão sofisticados a ponto de perdermos de vista o fato que os nossos antepassados semearam a justiça, democracia, combateram o absolutismo de joelhos na presença de Deus. Então vamos buscar avivamento. Estou usando deliberadamente batismo com o Espírito Santo, porque eu acredito na segunda bênção. Mas você pode usar outra terminologia. Não importa, é aquela história do reverendo Antônio Elias. O pregador procurou outro. O que é o batismo com o Espírito Santo? Olha, o que é eu não sei, só sei que é uma coisa que você não tem, eu não tenho. O que mais? O que mais? Gente, se a religião foi capaz de fazer isso com Cristo, gente, definitivamente vamos praticar a arte da autodesconfiança, porque nós podemos, de repente, nos ver envolvidos numa trama para matar Jesus Cristo. Olha, não há nenhuma evidência empírica que o movimento da missão integral ao qual eu pertenço, do qual faço parte com alegria, que é algo novo que está se passando, pelo menos na proporção que está alcançando nesse momento da história do nosso país, não há nenhuma evidência que nós representamos o estágio intelectual mais desenvolvido da igreja. Nós não temos nenhuma prova disso. Então baixemos a bola. Desconfiemos de nós mesmos, dos nossos interesses secretos. Vamos abrir as janelas, as portas, vamos deixar o ar entrar. Vamos ouvir os irmãos de outras tradições e, a partir de uma perspectiva de graça comum, ouvir os não cristãos, que muitas vezes estão falando aquilo que nós não conseguimos proclamar. Religião. Bom, pregar expositivamente. Livros inteiros da Bíblia. A igreja ser lavada pela pregação expositiva, verso por verso. Eu tive que recentemente, na minha igreja, expor o Evangelho de Marcos inteiro. Eu não deixei, vocês me perdoem aqui talvez a falta de modéstia, eu não deixei passar vírgula. Vírgula. Foi do capítulo 1 ao 16, verso por verso. E você tem que chegar um dia, num domingo, num bairro de classe média, do Rio de Janeiro, e ter que tratar do texto: onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se não fosse isso, eu teria matado a minha igreja. O fato de pregar expositivamente livros inteiros da Bíblia fez com que a Bíblia pautasse o meu púlpito, não a Folha de São Paulo, o Globo, a Veja. Nem as minhas experiências da favela. Porque era mais ou menos assim: eu chegava lá da prisão onde João estava, da Polinter de Neves, do Mandela, do Arará, de Manguinhos, do Jacarezinho, enlouquecido. Porque era o burguesinho levando aquela traulitada da vida, porque foram mais de 20 anos sem mencionar a palavra pobre na minha pregação.
sem falar sobre justiça social. E de repente eu conheci o Rio Underground. Eu voltava alucinado para a igreja. Mas pactuado que naquele domingo eu tinha que pregar sobre o texto que nós havíamos combinado. E meu povo lá não é bobo, não é idiota. Então, pregação expositiva. Nos lembrarmos que toda instituição tem a tendência de, no decorrer do tempo, se transformar no seu oposto. Então, igreja reformada sempre se reformando. Sempre. Religião. Gente, essa história de uma igreja babando para Pilatos. Esses dias eu estava em João Pessoa, na igreja daquele pastor batista. Ele me autorizou a contar a história. Estevão Fernandes, me trata com muito carinho. E ele disse o seguinte: olha, eu vou te contar uma história e você pode contar para todo mundo e dizer que eu te contei. Falei, então, manda, que teu servo ouve. Falou, olha, eu tinha um ministro da Dilma aqui na igreja. E ele queria muito que a presidente do Brasil conhecesse o seu pastor. E marcou um almoço aqui em João Pessoa. E eu fui. E tive 12 minutos de conversa com a Dilma. Quando eu fui apresentado, a presidente Dilma perguntou para mim: pastor, como é que eu posso saber que o senhor é do bem? O que é ser pastor? Qual é a diferença entre o senhor e o Edir Macedo? Por que o Silas Malafaia prega tão bravo? E pastor, outra pergunta: quando vocês vão a Brasília, eu só vejo vocês me procurarem para pedir rádio e terreno. Gente, vergonhoso. Religião. Eu diria o seguinte, que parte do nosso trabalho é desconstruir essa versão de protestantismo que entrou no nosso país, que faz com que, no caso daquele que se converte, ele pare onde começou. Não evolui nunca. É a versão de protestantismo mais infantil da história do protestantismo mundial. Um negócio impressionante. Vai ter que pregar contra isso. Bom, gente. E o que falar da nossa relação com o sistema de justiça criminal? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Pode, numa democracia, você e eu sabermos que Barrabás está sendo solto, um homicida está sendo posto na rua, um justo está sendo condenado, e que dentro do sistema, a tortura, pessoas não estão tendo seus direitos respeitados. Irmãos, pode, numa democracia, uma igreja tomar conhecimento desses fatos e permanecer muda? É um escândalo essa massa de protestantes saber que há no Brasil 600 mil pessoas vivendo em campo de concentração. Lá em Neves, onde conheci o João, eram 25 centímetros quadrados de espaço por preso. 56,7 graus Celsius no verão. Sarna, tuberculose, superlotação, 13 comarcas, o que eles chamam, camas, para 90, 100 detentos. Quase 40% da nossa massa carcerária não foi nem julgada ainda, são chamados presos provisórios. Eu estive agora, coisa de 40 dias em Bangu, na ala de uma grande facção, e conversei com o diretor, e fiz as perguntas cujas respostas eu conhecia de antemão. Amigo, o senhor pode dizer que nessa experiência de 10 anos em frente, cuidando, quer dizer, dessa ala aqui do complexo de Bangu, o senhor pode me dizer que há pessoas aí que não cometeram crime nenhum? Ele disse, não há a mínima dúvida. Segunda pergunta, o senhor pode também afirmar que há pessoas aí que estão presas cuja vida não representa nenhuma ameaça à ordem pública? Meu amigo, o senhor não tem dúvida com relação a isso. E o senhor também pode dizer que há pessoas aí que fizeram vergonhoso que podem mudar de vida? Não há dúvida. E o problema é que hoje, se nós nos dispusermos a mobilizar a igreja
para trazermos dignidade para estes que se encontram sobre a custódia do Estado brasileiro, a igreja não vem conosco. Porque a igreja segue Jair Bolsonaro e acha que lugar de bandido é em Pedrinhas, lá no Maranhão. Eu diria o seguinte, que o nosso convívio com tamanhas violações dos direitos humanos é sintomático da nossa carência de avivamento, de conversão e de um conceito mais profundo de santidade de vida. Outro ponto. Pilatos sempre se comportou assim. O poder sempre serve o poder. Nós não podemos manter uma relação acrítica com nenhum partido político, com nenhuma autoridade pública. São filhos de Adão. E quando o sujeito põe o pé lá no Palácio do Planalto, é como cheirar uma carreira de cocaína. O tapete vermelho, o helicóptero, o jato, os celulares, os garçons. Isso inebria os filhos de Adão. E eles passam a viver preocupados mais com a opinião pública do que com a justiça. Então nós vamos ter que profetizar sempre, e haverá sempre, entenda o que eu vou lhes dizer, um elemento de anarquia, não de subversão da ordem, mas não pode você sair. Você imagina aquela cena lá de Atos, Espírito Santo caindo, todos se beijando, se amando, compartilhando pão, falando na língua dos anjos, sonhando os sonhos de Deus, se amando ardentemente. Você põe o pé do lado de fora e se depara com esse mundo. Não tem como você não profetizar. Não tem como você confrontar. Você não pode ter contato com essa gente sem profetizar. O que eu proponho a vocês? Pensando no nosso país, não podemos, em nome da unidade, tolerar cafajestes que estão botando na boca de Deus, repito, que Deus nunca falou. Que estrago! Pastores evangélicos estão cometendo nesse país para a causa do evangelho. Eu tenho lidado muito com a imprensa, muito com os movimentos sociais, muito com pesquisadores, com professores universitários. Ninguém acredita em nós. Para eles, nós não somos necessariamente confiáveis, somos uns ingênuos, massa de manobra, não enxergamos um palmo à frente. Proponho pregação expositiva, proponho combate feroz a esse sentimento que nos divide, chamado inveja, porque não é porque um é batista, o outro é presbiteriano, o outro é pentecostal, é porque nós adoecemos quando vemos Deus usando alguém numa extensão maior do que Deus tem usado na nossa vida. E isso levou a liderança religiosa judaica a matar o Senhor Jesus. Faço uma outra proposta para vocês. Não tem essas excursões para Israel? Os países da reforma? Proponho a vocês, eu estou dentro. Nós vamos fazer uma excursão, vai começar no Rio de Janeiro. Nós vamos correr o Mandela, o Arará, o Jacarezinho, a Rocinha, o Alemão. Depois nós vamos para o Vale do Jequitinhonha. Vamos lá para o interior de Minas. Em seguida nós vamos para o sertão, vamos lá para a Imaculada, na Paraíba, onde eu estive. Vamos rodar ali a Paraíba. E com um pouquinho mais de fôlego, no poder do Espírito, nós vamos conhecer as comunidades ribeirinhas do Amazonas. E aí não vamos mais falar da realidade de tabela. Porque a Folha disse, porque o Globo falou, porque o articulista e tal. Gente, meus amigos de imprensa, amo a imprensa, sou devedor à imprensa. Essa gente tem colocado o nosso movimento nas primeiras páginas de todos os jornais, mas eles falam para mim: Antônio, você tem ali, olha, o fato na ponta, o repórter que cobre, juntamente com o cinegrafista ou com o fotógrafo, que tem que se reportar para o editor do caderno. O editor do caderno, por sua vez, tem que se reportar ao editor do jornal. Acima do editor do jornal, você tem o dono do jornal, os acionistas. E acima do dono do jornal, dos acionistas, você tem o Globo, você tem o município, você tem o Estado, você tem a União, você tem a Firjan, você tem a Fiesp.
Você tem o Bradesco, você tem o Itaú. Outro dia um editor de um grande jornal do Brasil, de um grande jornal aqui do Rio de Janeiro, me disse: Antônio, você nunca vai ver o nosso jornal fazendo uma matéria contra o Bradesco e contra o Itaú. Nós dependemos deles. Esqueça a ideia de você conhecer a realidade dos problemas sociais do Brasil sem a experiência de campo. Você tem que ir lá e passar a amar pessoas reais e ter uma opinião bem formada. Proponho isso a vocês. Proponho que respeitemos a escolha das urnas e que honremos a presidente Dilma Rousseff e que preservemos a democracia no nosso país, que nos custou caro, e que nas redes sociais por que nós temos que demonizar? Gente, o nosso discurso de correr as regiões de miséria do Brasil está pelo menos 40 anos atrasado. É uma vergonha a gente só estar pensando nisso agora e de nos preocuparmos somente agora com o problema da fome. Presidente legitimamente eleita, mas sujeita às mesmas tentações de Pôncio Pilatos. Proponho a vocês uma massa de evangélicos, democraticamente, de modo pacífico, acompanhando os poderes executivo, legislativo e judiciário, cobrando da presidente da República apresentação de metas, de prazos, prestação de contas, de tal maneira que, se as metas não forem alcançadas nos prazos estabelecidos, ministros têm que ser postos na rua. Não pode um ministro como José Eduardo Cardoso dizer que preferia a morte a parar no sistema prisional, o sistema prisional não mudar na sua gestão e ele não ser colocado na rua. Então, por que não fazer essa pressão? Não pode 40% das obras do PAC não terem sido cumpridas. Não pode ponte cair sobre cabeça de brasileiro. Não pode o Bolsa Família não ter porta de saída. Chegou o momento do brasileiro caminhar com as suas próprias pernas e nós pedirmos que governo do Estado, governo do município, União, estabeleçam metas para as áreas da saúde, educação, segurança, saneamento básico. Não pode 50% das nossas casas não terem acesso à rede de esgoto. Que isso? Não pode. 500 mil de brasileiros foram mortos. Impressionante essa contradição no PT. Serviu aos pobres. Mas no governo Lula-Dilma, 500 mil de brasileiros foram mortos, a maioria pobre. A maioria pobre. E são os pobres que superlotam o sistema prisional. Então, gente, se nós ficarmos do lado da verdade, não tem jeito, vai sobrar para todo mundo. Sabe? E certamente, se ficarmos do lado da verdade contra o sistema, contra a religião, contra o que é feito nos porões das nossas prisões, o que a polícia faz com as pessoas que vêm cair em suas mãos, se profetizarmos contra todo esse horror, a probabilidade é grande de tomarmos o caminho de Cristo. E aí você vai ter que parar para saber se vale a pena continuar e viver um ministério tão arriscado. Bom, espero que antes da gente morrer vejamos um avivamento diferente. O Espírito Santo caindo e homens e mulheres com fome e sede de justiça. Sabe, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé?